Aleluia. Paz de Yahshua Mashiach, amados e queridos irmãos da comunidade de Filadélfia Viva. Estamos em tempo real para mais uma reunião de comunhão. E que todos sejam bem-vindos em nome de Yahshua Mashiach. Que o Pai venha vos abençoar poderosamente. Eu vos peço a permissão para entrar no recinto do seu lar, na sua sala, na sua casa, no seu quarto, que onde você esteja. Paz de Yahshua, querida irmã Franciela. Paz de Yahshua, querido irmão Jorge Serra, bem-vindos na Querrilá de Comunhão. Querida irmã Aline Dias, bem-vinda na Querrilá de Comunhão. Irmão João Carlos, querida irmã Belone, amada irmã Lourdes Santos, querido irmão Arlindo Miranda, paz de Yahshua, querido irmão, forte abraço aí na irmã Marlene, que o Pai continue abençoando a ti e toda a sua casa, meu irmão, sentindo falta aí das suas lives aí, das suas mensagens de edificação. Você está na primeira fileira, meu irmão, lembre-se disso, o Pai te chamou também para esse propósito, o Pai te chamou para ser um edificador de vidas, e Filadélfia Viva precisa do irmão aí, com as suas falas, com as suas mensagens, com as mensagens de edificação, exortação, seja lá o que for. Mas é importante, saiba disso, em nome de Yahshua. Forte abraço, meu irmão. Te amo no amor de Yahshua Mashiach. Um beijo no teu coração. Que o Pai te abençoe em todo o tempo. No amor do Mashiach. Paz de Yahshua, querida a irmã Eli e toda a sua casa, irmão Paulo. Forte abraço, meus amados irmãos. Bem-vindo na Querrilá de Comunhão. Bem-vindo a esse momento onde nós vamos sentar à mesa do Rei, à mesa do Mestre, para cumprir aquilo que a palavra nos determina, querido irmão Jorge Serra e os demais irmãos que vêm chegando. Está chegando um pouco lento aqui na minha tela, tá bom, meus irmãos? Se eu não citar o nome dos irmãos aí, não se aborreça com o irmão Roberto, não, que às vezes fica lento e aí a gente não consegue saudar todos os amados irmãos, tá bom, meus irmãos? Mas vocês estão no meu coração, irmão Janailton de Almeida, paz de Yahshua, querido irmão, bem-vindo na Querrilá de Comunhão, querido irmão Tiaguinho, forte abraço, querido irmão, que o Eterno abençoe a tua casa, a tua vida, e todos os amados irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Irmã Creuza Teles, a paz de Yahshua, irmã, seja bem-vinda, irmã Suelen, a paz de Yahshua, querida irmã, que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. Mãe Eunice Maria de Franca, forte abraço, querida irmã, que o Eterno nos conduza à sua presença. Irmão Dorival Barbosa, a paz de Yahshua, querido irmão, que o Eterno abençoe a ti e sua casa. Irmão Regis, irmã Edna Eudinha, a paz de Yahshua, todos os amados irmãos que vêm chegando aí, tá bom, meus irmãos? Não repare se eu não fizer menção dos nomes dos irmãos, que chega um pouco lento aqui para mim, e as horas avançam e a gente precisa já estar aqui contextualizando aquilo que o Pai colocou no nosso coração para a edificação do corpo do Mashiach. Irmão Terra Nova, paz de Yahshua, querido irmão, que o Eterno abençoe a ti e tua casa, querida irmã Lília, irmã Edmeia, irmão Chiquinho, a paz de Yahshua a todos os amados irmãos, irmão Alba, Valério, que o Eterno possa, na noite de hoje, estar agraciando, através das suas benevolências, derramando o seu favor na sua casa, na sua vida, segundo os propósitos, para a glória do seu louvor. Maria Irmã Estela, paz de Yahshua, querido irmão Wellington, nosso barbudo preferido, manda um abraço aí para nossa irmã Regina, irmã Edivaldo, toda a sua casa, irmã Renata, Eduardo, a paz de Yahshua, todos os irmãos que vêm chegando aí conosco aí para esse momento. Com esse momento onde nós temos aqui, todo domingo, marcado um encontro real aqui com os amados irmãos aqui, para uma fala de edificação. Querido irmão Sérgio Rocha, paz de Yahshua, todos os irmãos que vêm chegando aí nessa Querrilá de Comunhão. Queremos fazer uma breve oração. Hoje é uma noite especial, uma noite onde nós vamos colocar em prática aquilo que a palavra nos orienta, o partir do pão, né, irmãos? Nós não abrimos mão
desse legado, desse ensinamento. Cumprimos o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas reuniões, nas orações. E estamos aqui, como pessoas simples, mas temente ao Criador. Querida irmã Ana Tavares, Portugal, em tempo real conosco, a paz de Alcha e os amados irmãos aí de Portugal, um forte abraço, irmã Eunice, Marinho e todos os amados irmãos que vêm chegando na Querrilai. Irmã Ediane, Márcia, paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda na Querrilai de Comunhão, e todos os amados irmãos que vêm chegando conosco aí, tá bom, irmãos? A temática da nossa fala hoje, ela nos desperta para algo que nós não podemos bobear, irmãos, a renovação espiritual. Tudo nessa nossa vida, tudo nessa esfera terrena, ela precisa sempre de um incentivo, de uma renovação, de um tempo de novidade. Shaul escreve uma carta dizendo: olha, irmãos, vocês têm que andar em novidade de vida. Em outras traduções vai dizer: vocês precisam andar em novidade de espírito. O que é isso, irmão Roberto? Uma renovação espiritual, irmão, para não cairmos na mesmice. E quando nós trafegamos nessa via de mesmice, é fato nós nos prostrarmos, nós começarmos a desanimarmos, nós começarmos a sentir sintomas espirituais que não são saudáveis para a nossa vida espiritual. Então precisamos atentar para esses detalhes. É por isso que o Criador falou para Josué, né, e Alcha, falou: não se aparte de ti o livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, meu filho, para tu atentar e colocar em prática tudo aquilo que você precisa na sua vida. A Escritura vai dizer também no livro do profeta Isaías, capítulo 40, que aqueles que esperam em Yahweh renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, andarão e não se cansarão, e se correrem não se fadigarão. Renovação espiritual é algo tremendo. E meditando sobre essa temática durante a semana, o Pai me levou um texto, e a princípio eu não consegui entender muito bem, mas na verdade eu não preciso me preocupar com isso, porque a Escritura vai dizer que o próprio Ruach Kadosh, ele se encarrega de nos dar, né, a revelação daquilo que o Pai está falando conosco, quando nós temos a humildade e declaramos a nossa total dependência desse favor ao Pai, né? Não podemos pegar apenas as Escrituras e abrir e ler como hobby ou como religiosidade. Eu canso de dizer isso para os irmãos. Você precisa sentir prazer nas coisas do Abba. Você precisa sentir desejo nas coisas do Abba. E a palavra é uma coisa tremenda. E tudo que o inimigo não quer que nós façamos é ler a palavra, meditar, investir no nosso tempo. Isso não é perca de tempo, pelo contrário, é você investir. A Escritura vai dizer que aonde tiver ali o meu coração, ali estará o meu tesouro. E o Pai, ele é tremendo quando nós buscamos, né, sempre a sua orientação, sempre o seu favor, irmãos. Andamos, sabe, nesta via, na total dependência do Abba Pai. E às vezes o Pai te dá uma fala, muitas das vezes a gente não consegue entender de imediato, mas aí no decorrer da semana, na nossa perseverança, nas nossas orações, o Pai começa a trazer esclarecimento, aquilo que Shaul sempre pediu, as Querrilar da sua época, do século I. Ele falou: olha, irmãos, ele não chegava lá nas Querrilars, nas reuniões, nas assembleias, e pedia: olha, ora para mim ser curado, olha para mim abrir uma porta de emprego, olha para mim acertar na loteria esportiva. Não, nada disso. Shaul, ele tinha foco específico naquilo que ele pedia a sua Querrilá. O que ele pedia, irmão Roberto? Ele sempre pedia encarecidamente aqueles irmãos que oravam, que tinham um compromisso com a oração, dizendo o seguinte: olha, quando vocês orarem, não esqueçam de orar por nós, pedindo o Pai que nos abra a porta do entendimento. Aleluia, irmãos. Coisa tremenda, que poucas pessoas oram pedindo o Pai entendimento, sabe?
discernimento, sabedoria para entender aquilo que a palavra expressa para nós de uma forma escrita, ou talvez de uma forma alegórica, talvez de uma forma folclórica, sabe? Figurada, não importa. Da maneira que o Pai está te dando a palavra, você precisa ter discernimento espiritual para entendermos aquilo que o Pai quer trazer para os dias atuais de Filadélfia viva, da Filadélfia que tem que trazer a preocupação da representativa da Kehillah do primeiro século. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Se você bate no peito e se considera um Yodim, um eleito, um escolhido, você precisa não fugir dessa responsabilidade de ser um verdadeiro representante de Filadélfia viva nessas últimas horas que nos resta na face da terra. As coisas estão acontecendo bem embaixo dos nossos olhos e poucas pessoas, infelizmente, conseguem discernir, conseguem ter essa percepção. Então eu quero estar falando aqui sobre de renovação espiritual. É necessário, irmão Roberto? Claro que é. Se eu não abastecer o carro 1 ou 2 vezes na semana, eu não posso rodar. Se você não pagar a energia, você não poderia estar comigo aqui nessa live. Se eu não pago a água, irmãos, eu não posso fazer as minhas refeições, eu não posso fazer a minha higiene pessoal. Então, todo mês eu tenho que renovar o meu contrato de consumo com essas concessionárias. E a nossa vida espiritual, eu estou traçando um paralelo, eu estou conjecturando para você entender o que a gente quer falar aqui através dessa fala, porque essa fala é muito extensa, o nosso tempo é muito remido, e eu vou tentar resumir rapidamente aqui aquilo que o Pai trouxe para a minha vida como despertamento, e as Escrituras me orientam, aquilo que tu recebes de graça, Roberto, passa também adiante. Coopere, se eu te dei um pedaço de pão, alimentou tua alma, o teu espírito, saciou a sua vida espiritual, compartilhe esse pedaço de pão. E eu sei que esse pedaço de pão, espiritualmente falando, ele se multiplica. Então, como alimentou o meu ser, não tenho dúvida que possa sim, se você receber de bom agrado esse alimento, ele também vai gerar a capacidade de alimentar o teu ser. Então vamos falar de renovação espiritual. Eu tenho um texto aqui das Escrituras que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Eu queria estar lendo aqui alguns versículos a respeito de um personagem que poucas vezes as Escrituras fazem menção dele. Pelo menos o que a gente tem como a Bíblia, né, irmãos? Poucas vezes faz menção desse nome, mas esse personagem é um personagem fundamental na história de uma dinastia, de uma nação e de um povo. Então é assim que o Pai faz, irmãos. O Pai usa uma pessoa para que aquela história ela permaneça viva por gerações e gerações. E eu quero falar de um personagem. E o nome desse personagem chama-se Barzilai. Barzilai, irmão Roberto? Barzilai. Então eu quero usar esse texto aqui, esse texto áureo, em 2 Samuel, capítulo 19, a partir do verso de número 31, que diz assim nessa narrativa: Barzilai, o Gileadita, também desceu do Rejalim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Manaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia, em Al-Shalã, e eu cuidarei de ti. Ponto. Eu quero parar aqui nessa fala. E eu quero orar junto com você para pedir ao Pai agora a capacidade de entender e fazermos uma exegese. O que é isso, irmão Roberto? A interpretação do texto segundo aquilo que as Escrituras me mostram nesse exato momento.
Yahweh dos exércitos, soberano, criador dos céus e da terra, de tudo e de todos, da fonte de todas as águas, quero bendizer a Ti o Seu poderoso nome, Pai. Somos gratos pela Tua revelação nessa era final, de nos arraigar de todos os conceitos de mentira desse sistema religioso. E nos traz agora para a Sua gloriosa presença, nos revelando o Teu nome verdadeiro, Yahweh dos exércitos, Yud-He, Vav-He. Transliterado, nós vamos ter a Tua fonética, nós vamos ter uma vocálica, e aí saberemos sim o verdadeiro nome, Yahweh dos exércitos. Louvado seja Ti, adorado em todo o tempo. E, como se não bastasse, Tu ainda estendeu ainda a bênção, nos trazendo a revelação do Mashiach, o Teu único filho, unigênito, que morreu naquele madeiro, para nos dar a vitória, para nos dar a oportunidade da salvação. Bendito seja Yahushua, o Mashiach, o Nazareno que vive e reina para todo sempre, aquele a quem a história, os ludibriadores, os falsificadores, ocultou seu nome por gerações e gerações, implantando um falso Messias. Te louvamos nesta noite, bendizemos a Ti, Abba Pai. Venha sobre nós agora, venha sobre esta matéria caída, mas renovada e fortalecida pelo Teu Ruach Kadosh. Usa os nossos lábios, Pai, porque nós não temos competência, nós não temos condições nenhuma de falar do Teu amor e da Tua palavra se o Teu Ruach Kadosh não tomar as nossas vidas e nos direcionar a palavra rema, a palavra revelada. E nesta noite eu te peço humildemente que a Tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada em nome de Yahushua, o Mashiach, o Nazareno, o que vive e reina para todo sempre, e assim será. Quando nós mergulhamos em contextos históricos da palavra do Criador, ele vai nos apresentar vários personagens, irmãos, de toda a história, de toda a narrativa que a Bíblia nos apresenta. Então a história de Barzilai é um personagem das Escrituras mencionado no Antigo Testamento, pode nos ajudar a compreender a importância de sermos generosos com o nosso próximo em momentos de adversidade. Característica de Barzilai, irmão Roberto, era uma pessoa que tinha a capacidade da generosidade, coisa que está faltando em muita gente, irmão. Vamos aqui para um bate-papo franco, para um bate-papo muito sincero aqui. Generosidade é dádiva. Eu sempre falei isso. E uma das virtudes daqueles que são imantados, que andam segundo a direção do Ruach Kadosh. A bondade desse homem, a bondade de uma pessoa, pode ser semente valiosa de amor ao Criador. É possível reconhecer os valores de uma pessoa quando ele pode ajudar o seu irmão, o seu próximo, e assim o faz. Censura, sem segundos interesses, mas só na intenção de ver aquele irmão saindo daquela inércia, saindo daquele buraco. Então nós vamos mergulhar aqui agora nessa temática e o Pai nos ajude a compreender um pouco da personalidade desse homem. A história de Barzilai e sua generosidade. Esse é o primeiro tópico da minha fala aqui nessa mensagem. Ele tinha essas virtudes, generosidade. E ele usava de generosidade, não apenas com pessoas comuns, mas ele teve a oportunidade de usar de generosidade com um rei. E isso foi um ponto crucial para manter-se toda uma dinastia viva. Quando isso aconteceu, irmão Roberto, isso aconteceu quando Absalão, filho de Dude, emplacou uma perseguição terrível sobre o seu pai. É interessante, irmãos, que as Escrituras só fazem menção desse personagem em 3 passagens. Então, a primeira passagem está em 2 Samuel, se você quiser anotar, você depois vai lá e vê, faça como os irmãos de Bereia. Tudo que eu estiver falando aqui, vocês anotem, para depois vocês irem lá e tirar a própria conclusão.
Eu não sou dono da voz, eu sou o portador aqui apenas da palavra do soberano, impulsionado pelo Ruach Kadosh. Então, qual foi a primeira vez, irmão Roberto, que fala-se de Barzilau? Está lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 27 ao verso de número 29. As Escrituras também vai fazer pela segunda vez, melhor dizendo, menção desse personagem. Onde está, irmão Roberto? Em 2 Samuel, capítulo 19, verso 31 e 40, que nós acabamos de agora ler. E também faz menção desse personagem no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 61, e no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 61. Esse nome tem um significado muito importante. Na cultura israelita, o nome tem um significado muito importante, irmãos. Não é à toa que o próprio soberano deu um nome ao seu próprio filho. Não foi um nome que Roma deu a esse impostor. Na cultura judaica, o próprio Criador, nosso Abba Pai, ele quando visitou Miriam através do seu mensageiro, ele falou, avisa lá aquela mulher que o nome desse personagem que vai fazer a diferença, vai ser um marco na história. O nome dele vai ser Yahusha, que tem o nome do pai, e o Shinai em hebraico, que quer dizer salvação. Salvação. Ou alegria, como você bem queira entender. Então o pai já determinou ali o nome desse Salvador, que é o nosso hoje, o nosso irmão mais velho, chamado Yahushua o Mashiach, e não aquilo que o sistema religioso nos apresentou e tem ainda, infelizmente, apresentado a muitas e muitas pessoas. Talvez por não ter dinâmica de buscar, de ir em águas profundas. Você quer pegar peixe grande? Não é no raso, não é na beira da praia. Você quer pegar peixes grandes, peixes valorosos? Você tem que ir em águas profundas. E como é que eu vou em águas profundas, irmão Roberto? Você, em primeiro lugar, não tem que ter medo do mar. Segundo lugar, você tem que ter foco naquilo que você está querendo saber. E aí o pai vê, através do seu coração, esse desejo e ele começa a abrir horizonte. Começam a traçar diretrizes para que você vá encontrando tudo aquilo que está perdido ou se perdeu no decorrer da história. Então o nome desse moço, desse personagem, já tem um significado muito grande. Então eu quero te dizer para você aqui, o significado desse nome Barzilai quer dizer filho do ferro ou feito de ferro. Aleluia! Que é isso, irmão? Barzilai. Eu não tenho tempo aqui para a gente mergulhar em contextos históricos, mas quando a gente lembra de feito de ferro ou filho do ferro, nós lembramos, irmãos, uma madeira que está em solo nacional, que aí, no original, esse nome dessa madeira seria isso aí, irmão, feito de ferro. E aí deram o nome de pau-brasil. Dá para lembrar alguma coisa? Na verdade, o original do pau-brasil, que nós chamamos hoje, nós latinos, americanos, nós, desse lado ocidental da história, nós chamamos esta madeira de pau-brasil porque informaram pra gente que o nome dessa madeira é pau-brasil. Mas, na verdade, essa madeira, ela foi dada um nome de filho do ferro ou feito de ferro em homenagem, em memória desse personagem que eu estou citando para você aqui, chamado Barzilai. É só você pesquisar, é só você ir em águas profundas, como eu te falei aqui, que você vai ver tudo isso aqui que eu estou falando. Irmão Roberto, como é que tu sabe disso? É porque eu fui em águas profundas, eu fui em fontes que me favorece, que me fornece, sabe, irmãos, essas informações. Eu não vou estar aqui falando para os irmãos qualquer coisa sem que eu antes checasse essas fontes. Então eu estou falando para os irmãos aqui baseado naquilo que eu descobri, naquilo que eu busquei como conhecimento. Então, Barzilai significa ferro.
Ferro é um metal resistente. Ferro é um metal que praticamente 90% das obras, elas precisam desse metal para sua construção. Ela te dá base na estrutura. Ninguém faz uma casa, principalmente as modernas da atualidade, que não levem ferro. E tudo que você possa imaginar na sua vida aí, tá lá o ferro. Tá lá o ferro no meio. Tá lá o ferro. Até na sua matéria aí tem ferro. Até na sua matéria tem ferro, irmãos. Então o nome desse personagem aí, ele tem esse significado. Ferro. Filho do ferro. Que é derivado de uma palavra hebraica. Quando nós fazemos a transliteração, nós vamos ter essa fala aqui muito contundente. No contexto histórico em que ele viveu, há muitos anos atrás, a habilidade em trabalhar com metal era valorizada devido à importância das armas e ferramentas na vida cotidiana daquelas pessoas. Esse moço trabalhou nesse artifício, fazendo armas, usando ferro, usando a sua habilidade. E como todos nós, fazendo essa trajetória terrena, muitas das vezes o Pai prepara um cenário para cada um de nós, vamos dizer assim, viver ou evidenciar aquela situação. Então a Escritura vai falar que esse homem, ele foi fundamental na vida de Dude, quando ele estava sendo implacavelmente perseguido pelo seu próprio filho. A história mais conhecida sobre Barzilai é aquela em que ele ajuda Dude durante a sua fuga de Absalão, como eu acabei de falar aqui. Aquela época, Dude, Davi e seu exército estavam fugindo para o leste do Rio Jordão, buscando o quê? Refúgio em Manaim. E um homem rico, influente na região, sabendo que Dude e seu exército estavam em apuros, se ofereceu para fornecer-lhes comida, água e outros suprimentos. Aleluia. Além daquele homem ter característica generosa, ele praticava ação. Ele estava a par da situação. Ele era ciente do que estava acontecendo. Assim ele sustentou a Dude e seus homens enquanto estava escondido de seu filho. A ajuda de Barzilai foi fundamental. Foi crucial para a sobrevivência de Dude e seu exército durante aquele período difícil. E por que não dizer de uma dinastia? Através daquela ajuda, esse homem se mostrou generosamente ali, positivamente, no auxílio. E aí, Dude também tinha outra característica, ele não esquecia daquelas pessoas que estendeu as suas mãos, porque tem pessoas que são assim. E nós, como Zialdim, temos que ter essas características, não podemos esquecer de coisas, de fatos, de momentos, de acontecimentos na nossa vida, ao ponto de nós tornarmos, sabe, pessoas insensíveis ou ingratas, de não lembrar de coisas que as outras pessoas, influenciado pelo Ruach Kadosh do Pai, promoveu em nossas vidas, irmãos. Promoveu em nossas vidas. Tem gente que guarda mais as lembranças ruins do que as lembranças boas. Tem gente que guarda mais ou se lembram mais das rensmas do que das coisas boas que aconteceram na sua vida. Mais tarde, quando Dude retornou a Yalshalã, após a morte de Absalão, ele quis recompensá-lo por tudo o que fez, mas o homem recusou de receber o presente para si. Aí que eu quero entrar na história da renovação espiritual. Ele era um homem generoso? Era um homem generoso. Ele era um homem atencioso? Era um homem que tinha percepção. Ele tinha visão de águia, de enxergar problemas? Tinha.
Mas ele agora vai cometer uma atitude aqui que me chamou a atenção. E é por isso que o Pai me inspirou para estar fazendo aqui essa live, para a gente estar batendo um papo a respeito disso. A gente tem que começar bem, caminhar bem e terminar bem. Esse é o propósito daqueles que querem alcançar as portas angelicais da Nova Yalxalã celestial. Fale comigo essa frase: começar bem, caminhar bem e terminar bem. Memorize isso, irmão, memorize isso. Começar bem, caminhar bem e terminar bem. Na verdade, ele se considerava agora, já pelo seu tempo de história terrena, velho, para desfrutar de uma vida palaciana. Assim pediu ao rei que levasse Quimã. Quem era Quimã? Seu filho. E fizesse o que lhe parecesse de melhor. De melhor. Aqui a gente vai parar aqui e a gente vamos começar a analisar o que aconteceu com a vida, sabe, de Barzilai. Talvez Barzilai estava satisfeito já com tudo aquilo que ele tinha alcançado, talvez satisfeito com a sua história de vida, e agora ele recebe um convite. O rei faz uma proposta para ele que, ao meu ponto de vista, talvez seria irrecusável. Segundo Samuel, ou Chamuel, capítulo 19, no verso 33, nós vamos ter toda essa narrativa. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Yalxalã. Porém, o generoso Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Yalxalã? Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui agora nessa recusa de Barzilai, e segundo as escrituras, que eu não devo, sabe, ficar preocupado com o meu amanhã. Pelo contrário, eu tenho que me preocupar com esse presente agora que eu estou vivendo. Até porque esse amanhã, que eu tanto desejo, que todos nós desejamos, ele não nos pertence. Isso é um fato inegável, segundo as escrituras. Até porque somos advertidos em várias passagens das escrituras que o dia do amanhã não nos pertence, pertence ao Pai. O Pai que determina como vai ser o meu dia de amanhã. Então, quando eu tenho essa percepção, quando eu tenho esse entendimento, eu me esforço pelo menos, né, meu irmão? Pelo menos o Pai tem que me pegar me esforçando a viver esse meu presente o melhor possível. Se eu me sentir ofendido, eu preciso o mais rápido possível me livrar dessa carga, para que eu não traça em meu coração, em minha mente, mágoas, resquício, raiz de amargura. Por que, irmão Roberto, eu tenho que fazer isso rápido? E não é esperar para amanhã nem depois da manhã? Porque as escrituras falam: Roberto, o teu dia é hoje. O teu dia é hoje, meu filho. Amanhã, pai, amanhã eu não sei. Amanhã você não sabe, melhor dizendo, ele sabe. Mas eu não sei. E amanhã? Amanhã eu vou pensar no teu caso. E quando a gente abre os olhos, depois de uma noite de repouso, e a gente vê que abriu os olhos, o Pai fala: olha aí, eu provi esse dia para você. Então o rei falou para ele: ó, amigo, sustentar-te-ei comigo em Yalxalã. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba o rei a Yalxalã? Ele falou: olha, eu estou velho. Quanto tempo eu tenho mais de vida na frente para subir contigo, para desfrutar, sabe, de tudo aquilo que tu quer promover na minha vida? E o texto vai dizer: da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer, no que beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E
Por que será o teu servo ainda pesado, né? Pesado ao rei, meu senhor, tratamento pessoal. Ele estava falando do rei terreno. Então ele falou, olha, já estou velho, já estou cansado. Sabe, já não tenho gosto mais na comida. Já não tenho mais gosto na bebida. Sabe, já os meus ouvidos já não aguçam mais um belo cântico. Tem gente assim, irmão, vivendo assim, como velho já. E quando eu estou falando velho, eu não estou inferiorizando a pessoa idosa. Porque tem pessoa idosa com espírito de pessoas de 15. Eu tenho um exemplo aqui, muito grande, próximo a onde eu resido, de um senhor de 85 anos, que quando eu encontro com ele, eu babo de ver a dinâmica e a fala e a postura daquele senhor de 85 anos, que continua sonhando em viver e continua sonhando em ter dias melhores. Contrapartida, tem pessoas que já estão assim, irmão Roberto, já estou desanimado. Irmão Roberto, sabe? Estou morrendo, irmão Roberto, nessa caminhada. Agindo, se comportando como uma pessoa de uma idade muito avançada. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, nossa, meu pai, o que tu quer falar comigo? E ele falou, vai lendo, que eu vou te falar o que eu quero falar contigo, Robertão. E eu continuei lendo aqui o texto, e o rei proporcionou a ele, rapaz, vem comigo, eu vou prover dias melhores na tua vida, eu vou prover um alimento melhor, talvez, que você jamais comeu, eu vou promover músicas, cânticos belos, para trazer gozo à sua alma, trazer paz ao seu espírito. E ele começa a dizer para o rei, não, rei, estou velho, estou cansado. E ele agora vai recusar um dos convites que ninguém pode recusar. Por isso que quando Yahshua veio aqui, ele veio e deu a ordem para que nós pregássemos a todos, crianças, idosos, jovens, homens e mulheres, tribos, raças, povos de todas as etnias da terra. Ele deu a ordem assim, ó, você vai lá, vocês vão lá e pregam o evangelho do reino aos 4 cantos da terra. Por quê? O pai queria pegar todo mundo que tivesse essa dinâmica, esse desejo de vir para ele, através do sacrifício do Mashiach. E ele diz as escrituras que uma vez na presença do Mashiach, eu preciso estar renovado, eu preciso estar conscientizado que eu preciso viver em novidade de vida, em novidade de espírito. O homem sério e que amava Dude, quando o rei fugiu de Absalão, Barzilai o sustentou, ele ajudou o rei. E aquilo ficou gravado na memória de Dude. E quando chegou o dia de Dude recompensá-lo, o convidando, ó, agora você vem para viver comigo. Olha só, irmãos, você tem uma vida de lutas e labutas. Eu e você, nossa vida não é fácil. Por mais que alguém aí já esteja aposentado, por mais alguém aí que goze de um salário razoável, mas a nossa vida não é fácil. Isso não cumprimenta as problemáticas. Os acontecimentos, eles acabam generalizando de uma certa forma a nossa vida. Talvez a pessoa tenha gozo numa área, mas na outra área já tem uma deficiência. E nós precisamos entender que o nosso gozo, o nosso repouso não vai ser nunca terreno, irmãos. Você pode até usufruir de momentos bons aqui na terra, de um gozo. Não é nada errado você produzir, você projetar, mas desde o momento que você não tire o foco do reino espiritual, sabendo que nós estamos aqui de passagem e vamos a qualquer dia desse, a qualquer hora desse, se não for coletivamente,
a nossa subida súbita a um encontro de alcha, nós vamos desencarnar dessa matéria para um plano espiritual. Segundo as Escrituras, nós temos uma ideia do que vai acontecer depois da morte terrena. Então devemos sonhar com essa verdade, com essa realidade e viver isso, não deixar que as coisas, os acontecimentos, que o peso da idade, que o peso da problemática, que o peso da dificuldade nos faça nos comportarmos como pessoa já inútil, como pessoa que não podemos mais dar nada de si próprio. Parar com as lamúrias, com as murmurações. Foi o caso aqui de Barzinal. Ele agora está comendo e bebendo apenas por necessidade. Agora eu quero conjecturar aqui a vida desse personagem aqui para a vida espiritual. Barzilai, esse personagem, que no começo estava indo muito bem. Ele fala que o homem, servo, né? Envelheceu. Ele falou, olha, irmão Roberto. Ô, irmão Roberto, eu já tô velho, irmão Roberto. Ele tá falando para Dude, eu já tô velho. Não sinto mais prazer em comer e beber. Não se alegram mais com as festas, com o homem que me convida. Quando eu olho para isso e faço um paralelo espiritual, tá cheio de gente assim. O homem que envelhece ou deixa-se envelhecer espiritualmente, não sente mais prazer nas coisas referente à obra. Estou velho. A gente ouve muito isso no sistema. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 50 anos. Eu vivi o ano todo. E se você não prestar atenção, você vai se comportar como um espiritual que envelheceu junto com essa tua bagagem. Quando nós envelhecemos espiritual, mas já não conseguimos mais sentir prazer nas coisas do nosso Abba Pai, referente à obra. Ele come e bebe por necessidade, mas não tem mais paladar. Ouve a palavra, lê a palavra, mas não tem mais paladar. Ouve a palavra, lê a palavra, mas apenas por religiosidade. Por quê, irmão Roberto? Porque deixou-se envelhecer espiritualmente. Não sente mais prazer nas reuniões, nas revelações da palavra. Não tem mais prazer como antes. Eu tenho visto aí muitos irmãos aí que quando recebeu o nome revelado do Pai e do Filho, ficaram maravilhados. Aí entrou naquela febre do oba-oba, do arrebatamento, do possível arrebatamento, e como não aconteceu nada, começaram a envelhecer espiritualmente sem sequer dar conta disso. Já começaram a praticar uma vida de religiosidade, já leem a palavra, mas leem por religiosidade, não sentem prazer, já não sentem mais o gosto do alimento espiritual. É isso que Barzilai estava falando para o rei. Olha, rei, eu tive uma vida assim, assim, mas eu agora... Sabe? E o rei falou, rapaz, nós vamos para o palácio. Você precisa voltar a ter essa alegria. Você precisa voltar a ter essa juventude espiritual dentro de você. Então ele já estava comendo e bebendo, lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas apenas por religiosidade. Já não sentia mais paladar. Como está gostoso esse alimento espiritual aqui. A minha alma está se deliciando. Não sei como está aí do outro lado. Mas a minha alma está deliciando agora com essa palavra, porque isso é uma advertência para mim. Porque tem muitas pessoas que batem no peito e acham que estrada, trazendo um paralelo espiritual, tempo de casa quer dizer alguma coisa. Não, não. Eu preciso começar bem, caminhar bem e terminar bem. Então ele já não tinha mais essas alegrias.
Já não sentia mais prazer na comunhão espiritual. E tinha perdido a sensibilidade de se quebrantar. Esse homem pode ser até muito amigo da obra, essa pessoa pode ser até muito amigo da obra, mas não consegue mais seguir o rei. Oh, meu pai, isso é forte demais. Fala até no nome de Iau e de Alxa, o nosso soberano e o nosso redentor, mas não consegue mais acompanhar os passos de Alxa, porque ele se deixou se envelhecer espiritualmente. Ele está recusando agora o banquete do rei, os cuidados do rei, sabe? A proteção do rei, simplesmente por quê, irmão Roberto? Porque se acha velho espiritualmente. Já perdeu o prazer das coisas do rei, fez até muito, ou fez até alguma coisa para o reino, mas agora, na reta final, na reta de chegada, ele já está velho espiritualmente. Ele já não sente mais prazer na palavra, já não sente mais prazer em jejuar. Estou velho já, para que jejuar? Eu não consigo jejuar. Eu já estou velho, irmão Roberto, para que orar tanto? Ô, irmão Roberto, eu já estou ficando velho, para que eu estar aí naquele lar de comunhão? Foi assim que Barzilai, aquele homem que tem um significado tremendo, seu nome, como ferro, estava falando para o rei. Quero te dar um conselho aqui agora, renove agora a sua mentalidade, espiritualmente falando. O rei está te chamando nessa noite aqui, usando essa palavra, usando essa mensagem aqui, para falar: ô meu filho, você já fez até algumas coisinhas no reino, você já orou mais, você já jejuou mais, você já foi mais amigo dos súditos do rei, você já usou mais de generosidade, você já foi mais benevolente. E está chegando a hora de eu te oferecer tudo aquilo que eu prometi de geração em geração, e você está falando que está velho, que está cansado, e aí passa a oportunidade para outro. Barzilai descreveu a Dude, a situação do homem envelhecido, mas disse o que o homem novo o seguiria até o reino e ficaria ali com ele. Olha só, ele falou: ó, eu sou homem velho, já não vou te seguir mais, mas aqueles que são novos, espiritualmente, eles vão te seguir até chegar ao reino. O homem renovado pela ação do Ruach Kadosh, nas mãos do soberano, esse sim tem prazer na vida e na obra do Criador. Ele desfruta, irmãos, dos momentos, das reuniões, sabe? Dos louvores. Ele sente prazer e alegria. E quando eu sinto prazer e alegria nas coisas do Abba, eu me renovo sem que eu perceba. Ele faz das madrugadas uma experiência de comunhão na sua oração. É uma experiência diária. As oportunidades de se lançar sobre as bênçãos, os dons espirituais que estão sobre a vida dessa pessoa começam a fluir. Por quê, irmão Roberto? Porque ele está renovado. Kimã representa o Yaldim novo. Barzilai, com toda aquela bagagem, com todo aquele testemunho, chega uma hora da vida dele que ele agora se coloca como um personagem obscuro. Tô velho, não aguento mais adorar, não aguento mais me ajoelhar, não aguento mais ouvir os cânticos de louvores e adoração. Me dá sono, irmão Roberto. Eu começo a tosquenejar. Mas Kimã não. A hora que Barzilai falou: ó,
Eu tô velho. Leva Quimã. Quimã tá novo. Faça o que bem entender com Quimã. Ó rei, ele vai te servir. E ele continuou falando. Ó rei, faz tudo o que quiser com Quimã. O homem que é transformado em uma nova criatura pela ação do Ruach Kadosh, o soberano opera em sua vida como lhe agrada. Vira um instrumento poderoso na mão do soberano. Hoje o Eterno nos traz essa fala e você aí vai se comparar como está a sua vida, como está a sua vida. Como está a sua vida? Você se parece nesse tempo de trajetória com Barzilai, nesse aspecto espiritual? Ou você parece-se com Quimã? É você que vai responder isso. O rei te chama. O rei te chama. O rei te chama. Eli, Edna, Celso, Jorge Serra, Ana Tavares. Eu quero continuar cuidando de você. Eu quero que você venha de contínuo comer pão na minha mesa. Oh, aleluia. O Pai quer tratar daqueles que buscam essa renovação, irmãos. Porque o homem velho, espiritualmente falando, já está desanimado. Quantas pessoas que envelheceram espiritualmente falando já não tem mais esse vigor, já não sente mais alegria nos cânticos, já não sente mais alegria nas querrilá, recusa o favor do rei, porque se julga velho, se julga já desgastado. Irmão Roberto, estou cansado, quero a morte. Morrer não é um problema. Nunca foi problema morrer. O problema é morrer com quem? Ah, eu quero morrer. Quer morrer? Vai chegar a tua hora. Mas o problema não é morrer. O problema é morrer com quem? Porque a Escritura vai dizer que aqueles que confiam no soberano Criador renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, andarão e não se cansarão, e se correrem, não se fadigarão. Nós temos todos os aparatos para a renovação, para uma vida espiritualmente saudável. Caleb, em certa feita, ele falou lá para Márcio: Márcio, olha só, pode me dar aí a minha benção aí, Márcio. Porque quando o Abba te usou para me escolher, para me ser um daqueles espias, ele usou a sua boca para me fazer uma promessa que eu iria herdar a terra. E quando essa promessa me foi feita, eu tinha 40 anos. E já se passaram 45 anos. Hoje eu gozo a idade de 85 anos, mas estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Estou pronto para usufruir de tudo aquilo que a promessa me diz respeito. Estou pronto, Marcha, porque eu até envelheci na minha matéria, até eu me desgastei fisicamente, mas espiritualmente eu estou vivinho, estou como um garoto. Orar é comigo mesmo, adorar é comigo mesmo. Opa, hoje é dia da querrilá, hoje é dia da reunião, vamos lá, opa! Aquilo que eu posso somar para o reino, eu não vou negligenciar. Quero terminar minha fala aqui trazendo esse despertamento espiritual. Não basta começar bem. Não basta apenas ser generoso. Não basta apenas ser prestativo. Não basta apenas evangelizar. Não basta apenas pregar. Não basta apenas ensinar. Não basta apenas fazer live. O crucial
é não deixar se envelhecer espiritualmente, como nós ouvimos nessa narrativa desse nosso personagem aqui, chamado Barzilai. Eu não posso declarar isso pra ninguém. Olha, eu tô velho. Ô Arlindo, não me chama mais pra live não porque eu tô velho. Ô Eli, não me chama mais pra orar de madrugada não porque eu tô velho. Velho tem que dormir. E quando eu tô falando velho, com muito respeito, com muito carinho. Não no intuito de menosprezar os idosos, porque tem muito idoso aí que dá chocolate em muita gente nova. Eu tenho uma mãe que está com 86 anos, minha mãe dá um chocolate em muita mulher de 20, 30 anos. Ou idosa para ter disposição. E teve um baque emocional grande, hein? Há um ano atrás. Perdeu uma filha, perdeu um filho, perdeu 2 sobrinhas e perdeu um cunhado. Mas ela tá lá de pé. Se você chegar lá, ela te dá um conselho ainda bom para você. Só falta a cereja do bolo. Ela reconhecer Iau e Ausha. Ela ouve. Toda vez que eu tenho oportunidade, beijo aquela testa, abraço aquele corpinho e falo para ela, Iau te ama. E Ausha também. E eu também. Mas, na sua convicção, ela sempre busca uma renovação espiritual. Tá lá. Infelizmente, naquilo que ela crê, naquilo que desde criança foi ensinada para ela, não deixa de orar por filho, por neto, por vizinho, por noras, por genro. E quando eu olho para aquela velha mãe, minha velha mãe, com muito carinho estou dizendo isso, eu falo, meu pai, quantas pessoas mais novas não buscam essa renovação espiritual porque se acham que já são incapazes. Aqui o rei falou para esse personagem, Barzilai, Barzilai, não passou batido e nem passa batido de tudo aquilo que tu faz, meu filho. As suas obras foi tremenda, Barzilai. Você me ajudou, você alimentou meu exército. Através da sua atitude, você garantiu uma dinastia sobreviver. Então agora chegou a minha vez de você vir para minha presença e eu cuidar de você. Não, rei, já não sinto mais prazer na comida. Opa, peraí, não sente mais prazer na palavra do soberano, no alimento, no maná? Não sinto mais prazer na bebida, na água do Espírito, aquilo que sacia a nossa sede. Não sinto mais prazer nos cânticos. Que isso? Eu prefiro ouvir cânticos do mundo, músicas seculares, do que os cânticos espirituais. Não sinto mais prazer nos cantores, nas cantoras. Não sinto mais prazer em ouvir os cânticos do irmão João, da irmã Maria. Não consigo mais ouvir o Roberto, o Arlindo, o Romilson e os demais que assim anunciam a palavra, porque já me dá comichão nos ouvidos. Porque envelheceram espiritualmente. Envelheceram espiritualmente. Não, eu não posso mais. Leva a Quimã. Quimã representa a renovação, irmão. Quimã representa a nova criatura. A Escritura vai dizer que aqueles que estão em Ausha ou Machia, nova, repita comigo aí, do outro lado da telinha, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Mas nesta noite eu quero terminar minha fala dizendo, você decide
E você sabe com que personagem você se parece mais. Com Barzilai, o velho Barzilai, não o Barzilai novo não. O Barzilai novo, ele era pau para toda obra. Mas com Barzilai velho, você se compara ou com Kimã, o novo, o renovado, o que vai seguir o rei agora, o que vai ser cuidado pelo rei, o que vai comer pão de contínuo na mesa do rei, o que vai fazer parte de toda a solenidade, de todos os atributos do reino do rei. E esse rei é Yahushua, o Mashiach. Guarda essa palavra no seu coração. Que nessa noite você possa orar ao Pai e dizer: Pai, renova-me espiritualmente. Renova-me, ó Yahweh. Renova-me, ó Yahweh. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser, Pai, transformado, renovado pelo poder da Tua presença. Renova-me. Se o irmão João e a irmã Maria estivessem aqui nessa Querrilá em tempo real comigo, eu ia pedir ele para louvar esse cântico a ele. Já deve estar até dando um sorriso lá no canto da sua boca. Beijo no coração, irmão João e irmã Maria. Mas terça-feira nós vamos fazer uma Querrilá de renovação. O Pai falou comigo: faz uma Querrilá de renovação. Convida os teus irmãos para um momento de renovação na minha presença. É o que está precisando aí na vida de muitos de nós, irmãos. Porque já estamos vivendo como o homem Barzilai velho e estamos deixando o nosso Kimã indo embora. O homem que precisa estar vivendo a renovação dia por dia na presença do nosso Abba Pai. Então nós vamos agora para o nosso Partir do Pão, que você possa receber essa palavra de bom agrado. Torça ao Pai que essa palavra possa ter trazido edificação ao corpo do Mashiach na noite de hoje. Então nós vamos aqui agora, em nome de Yahushua Mashiach, para mais um momento da nossa Querrilá. Hoje é o nosso Partir do Pão. Você possa preparar o seu utensílio, o seu alimento espiritual. Desde quinta-feira que nós estamos notificando. E que você nesse momento possa ser renovado na presença do Abba. Eu já sinto a presença forte do Abba aqui. E nesse momento eu quero ter comunhão contigo, meu irmão. Eu quero ter comunhão contigo, minha irmã. Não abrimos mão da doutrina dos apóstolos, da comunhão, da Querrilá, do Partir do Pão, das orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso de número 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Shaul pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Nós fazemos o nosso Partir do Pão, irmãos, uma vez ao mês. Todo primeiro domingo de cada mês, o Pai colocou no nosso coração para fazermos essa reunião do Partir do Pão. Não sou contra e também não quero interferir naqueles que fazem semanalmente, mas ao meu ponto de vista, pegando um gancho nas Escrituras, um paralelo dos nossos irmãos Yaldins, lá da terra de Al-Shalom, eles fazem o Pessa uma vez ao ano. E nós fazemos o Partir do Pão, em particularidade, uma vez na semana. Perdão, uma vez ao mês. Todo o primeiro domingo de cada mês. Então eu quero te convidar que você venha para a primeira carta aos Coríntios. No capítulo de número 11, irmãos. A partir do verso de número 23. Lemos aquilo que o Abba Pai nos determinou através de uma das cartas de Shaul. Pois eu recebi do Mashiach o que também vos entreguei,
que Yahshua Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Yahshua até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão, beber do cálice de Yahshua indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Mashiach. Aleluia, irmãos. Louvamos o Criador, louvamos o Abba por esse momento. É um momento que nós buscamos a renovação do novo homem. Kimã representa o novo homem, a quem o próprio Barzilai pediu para que fosse substituído pelo homem velho. Eu já estou velho. Eu já não sinto prazer mais no alimento espiritual. Eu já não sinto mais prazer na bebida espiritual. Eu já não sinto mais prazer na comunhão. Eu já não sinto mais prazer. Leva Kimã. Leva Kimã. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Pai e pedir essa renovação espiritual. Soberano e glorioso Criador dos céus e da terra, Tu és a rocha eterna. Tu és aquele que conhece a cada um de nós por dentro e por fora. Tu sabe aqueles que marcham nesta caminhada com sinceridade no seu coração. Sabemos que somos pessoas limitadas, deficientes em algumas áreas das nossas vidas. Mas venha sobre nós o teu perdão e justifique-nos pelo sacrifício do madeiro, através do sangue do Cordeiro, do teu Filho que tira o pecado do mundo. Abraça-nos através do teu Ruach Kadosh. Renova-nos, porque queremos continuar seguindo o Rei. Estamos perto já, Pai. Talvez muitos de nós já passamos da metade desta caminhada. Talvez alguns de nós já estamos muito perto de alcançar os portões da nova Canaã celestial. Talvez algumas pessoas estão no início dessa caminhada, mas que eles venham se conscientizar que esse renovo, ele precisa ser de contínuo, diário, em todo o tempo. Começamos bem, caminhamos bem e terminaremos bem. Venha sobre nós o Ruach Kadosh e nos abençoe em todo o tempo, em nome de Yahshua Mashiach. Diz as Escrituras que na noite que o Mashiach foi traído, ele reuniu os seus companheiros, seus amigos, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo partido e dado a vós. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Aleluia. Parta o seu pão com quem esteja aí, a sua presença, a esposa, o filho, o cunhado, o amigo, o irmão, não importa. Parta o pão em nome de Yahshua. Partiu o pão. Comamos do pão que simboliza o corpo do Mashiach. Comamos, que seja renovado em nome de Yahshua. Bem mais
Diz as Escrituras que da mesma forma, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dando graça ao soberano, ele disse: bebei todos vós, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vós. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim, e anunciem a minha volta, e anunciem a minha morte, até que eu venha. Bendito seja Yahshua Mashiach. Bebamos do cálice da nova aliança. O Salmo 116 vai dizer, no verso 13, 14, verso 12 e 13, que darei eu a Yahweh por tantos benefícios que tem me feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahweh enquanto viver. Soberano Yahweh, graças te damos. Somos gratos pelo seu amor através de Yahshua Mashiach. Bendito seja o Cordeiro de Yahweh. Bebamos do cálice da nova aliança, anunciando a morte de Yahshua até que ele venha. Bebamos. Aleluia! Que o Pai renove as suas forças na noite de hoje. Que o Pai te dê destreza. Que o Pai te dê visão de águia. Que o Pai pegue pelas tuas mãos e te conduza a pastos verdejantes. Que o Pai refrigere a sua alma e unge toda a sua cabeça. Que o cálice venha se transbordar sobre a sua vida e que você possa ter a convicção e a certeza que Yahshua é contigo até os teus últimos dias que viveste nesta terra. Obrigado, queridos irmãos, pela comunhão. Obrigado, queridos irmãos, por esse momento maravilhoso. Obrigado por você estar perseverando na caminhada. Obrigado pela sua vida. Quero externar minha gratidão pelos que oram pelo irmão Roberto, pela minha casa, pela minha família. Lembre-se que eu também estou sempre em oração por cada um de vocês. Brevemente, mais aí um projeto para alimentar o seu espírito. Ontem nós gravamos a nossa primeira fala, falando da igreja primitiva. Verdades e mentiras. Está prestes a qualquer momento entrar no ar aí com estudos da palavra. Mais uma ferramenta que o Pai colocou no nosso coração para estar ajudando na edificação do corpo do Mashiach. É só estudo, desvendando os dogmas da mentira, desvendando os dogmas da religiosidade, desvendando tudo aquilo que foi fermentado, tudo aquilo que fez mal aos verdadeiros seguidores e adoradores do Mashiach e do nosso Abba Pai. Forte abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela comunhão e até a nossa próxima Querrilá, se assim o Pai permitir, em nome de Yahshua. Beijo no coração.